Maravilha. 3h30. Amanhã. Bom, nós estamos na... Boa tarde, pessoal, paz do Senhor Jesus, né? Nós estamos transmitindo e gravando no YouTube, então nós não vamos esperar o pessoal entrar para que não coma muito tempo. Então aquele que chegar durante as transmissões e tal, também vai ter gravado no YouTube, tá? No canal da Almagic, e também vai ficar gravado por 24 horas aí nos stories da Almagic também, tá bom? Nós vamos usar hoje, nós vamos comentar hoje sobre a lição de número 7, tá bom? Número 7, onde nós vamos estar comentando sobre a entrada de Israel na Terra Prometida, né? A grande vitória. E eu gostaria de agradecer a Deus, né? Eu sou o presbítero Júnior e estamos aí na frente da liderança dos jovens. Presbítero João Mazzi, né? Que sempre tem nos auxiliado aí nos vídeos e nas lições da IBD. Amém? Lição 7, nós vamos entrar aí falando então sobre a cidade forte, né? O tema da lição é derrotando o perímetro do inimigo, né? Perímetro inimigo, né? Primeiro inimigo, isso. Derrotando o primeiro inimigo. E nós vamos entrar ali com o texto do dia, né? Lê para nós, irmão João, por favor. Bom, paz do Senhor a todos. O texto do dia é: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. Glória a Deus. Nós vamos entrar já, irmãos, para não perdermos muito tempo, já direto nos tópicos, né? E vamos aí trabalhando alguns pontos que nós levantamos dos tópicos. Se você quiser acompanhar, tiver a lição, pode ir acompanhando então na sua lição, amém? Vamos lá. Primeiro tópico, né, vai falar sobre a cidade forte, né? O primeiro tópico, deixa eu só acompanhar a primeira batalha, né? Primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida, né? E Jericó era uma cidade forte, né? Então, o autor da lição vem falar conosco a respeito de como era a cidade de Jericó, né? A cidade de Jericó, que tinha ali uma situação bem aterrorizante para quem chegava, né? Então a cidade de Jericó, ela tinha ali uma área de cerca de 32 quilômetros, né? Com muros com cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura, né? Segundo a história, era uma cidade invencível, né? E não foi à toa também que os espias voltaram atemorizados 38 anos antes, né, da conquista da Terra Prometida. Então isso é muito bacana nós entendermos nesse primeiro subtópico, porque de fato é um problema isso. Para eles era um problema, né? Nós vimos que nessa situação, se você não tivesse com a sua fé em Cristo em dia, a sua intimidade com Deus em dia, nós estaríamos com muito medo numa ocasião dessa. Porque além disso tudo, tinha também um exército lá dentro, né? Um exército que iria sair para atacar os seus inimigos. Porém, quando o povo chega, né, eles ali usam de algumas táticas que Deus revela a Josué para irem praticando, que é o que nós vamos decorrer aí na sequência, né? Nós vamos também no subtópico 2, né, falar sobre o rei de Jericó que não estava brincando, né? Nós vemos quando os espias, né, vão 38 anos antes, né, da conquista da Terra Prometida, nós vemos uma seguinte situação, que o povo ele estava atemorizado, aquele povo lá do começo, estava atemorizado quando os espias chegaram e falaram tudo aquilo, né?
E com o tempo, o que aconteceu? Eles foram, então, para o deserto, passou por aquele processo de molde, né? Passou, então, aquele processo de entrar de uma forma ali na Terra Prometida, alimentando esse desejo, né? E conforme ia se alimentando esse desejo, nós vemos que o povo ia, alguns iam murmurando, alguns iam falando mal. E ali então houve aquela troca de uma época, de um povo de uma época para um povo de uma outra época, que são os filhos desses, né? Então os filhos desses vêm para essa nova época. Nessa nova época, então se levanta um povo com mais vigor, com mais vontade de ir à Terra Prometida, acreditando nas promessas. Um povo que já não murmurava tanto quanto os antigos, mas acreditavam no Deus de Israel e que iam para a batalha. E aqui é tão interessante que o rei de Jericó, ele acaba fazendo o quê? Ele acaba tentando matar os espias, né? Ele acaba tentando matar os espias que uma vez entraram na cidade para ver como era, para ver o que tinha, para ali espionar e passar então para Josué a situação. E quando Raabe hospeda eles na casa deles, nós vemos uma situação muito interessante, que Raabe se converte ao Senhor, né? Raabe ali, então ela passa a se converter. E com isso ela garante a sua salvação e a salvação da sua vida e da sua família, né? E então o rei de Jericó, ele vai atrás de tentar matá-los, né? Tentar matar os espias. E ali então Raabe vem e entra com a providência de esconder esses espias, né? Ali fazendo uma pequena troca de salvar ela e a sua família conforme eles entrassem em Jericó, né? Temos um inimigo que deseja nos matar todos os dias, matar, roubar e destruir, né? Mas temos Jesus Cristo, que é quem nos guarda, certo? Testemunho, temos um testemunho de uma senhora, tem um livro que minha esposa está lendo chamado Libertando os Cativos, né? E ali ela conta um testemunho, essa mulher, hoje ela é cristã, né? E ali ela conta um testemunho muito interessante, que representa muito esse cuidado de Jesus Cristo na nossa vida. Essa mulher, ela então, ali uma ex-satanista, né? E quando ela ainda estava na prática, o que aconteceu? Foi convocado vários ali para tentar destruir uma família que vinha ganhando muitos satanistas para o Senhor, né? Ganhando muitos homens que trabalhavam para o inimigo, né? Ganhando para Jesus. E ali eles fizeram um negócio lá, né? A gente não entra muito em detalhes, mas eles fizeram algo para tentar derrubar aquela família. E com isso, o que acontece? Essa família estava na casa dela e ali eles saíram em espírito do corpo deles ali e tal e foram até a casa dessa família. A família não via nada, a família nem sequer sabia que tinha alguém lá fora. Mas o que aconteceu? Quando ela chegou lá, a casa dela era rodeada de anjos, um de mão dada com o outro. E ali eles tentavam lançar os feitiços, tentavam fazer com que as pragas viessem para cima daquela família, para tentar matá-los, mas quando chegava nos anjos, esses feitiços caíam, né? E ali naquela guerra espiritual, e a família sequer sabia o que estava acontecendo. Mas de uma coisa eles tinham certeza, de que Deus cuidava deles. De que o Espírito Santo de Deus estava zelando pela vida deles. Né? E ali esse casal, essa família, sequer soube disso. Né? Mas ela contando o testemunho, ela voltou muito revoltada. E a partir dali, ela começou a se voltar. Peraí, como pode um Deus tão poderoso quanto o meu? E ali começou a conversão dela. Então, ou seja, o que eu quero deixar desse testemunho? Que Deus cuida de nós. Amém. Certo? Deus cuida. O inimigo pode estar o tempo todo tentando destruir, tentando roubar, tentando matar. Porém, o nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, é Ele quem cuida de nós. Glória a Deus. Né? É Ele quem cuida de nós. Não vai haver situação
nenhuma surpresa para um cristão, porque o Espírito de Deus cuida de nós no mundo espiritual. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos livrou de situações que nós sequer pensávamos que poderia acontecer, porém nós só vemos o livramento, né? Às vezes, quando vemos o livramento, já acabando, né? E aí entra, então, o cuidado de Deus para com a nossa vida, né? Não podemos nos abalar e abandonar a fé pelas situações do dia a dia, pois Cristo está conosco e nunca perderemos a batalha. Então, nada do que acontece nos nossos dias, às vezes coisas que nos entristecem, né? Coisas que nos entristecem, acabam, de repente, até desmotivando a sua vida, desmotivando a minha, desmotivando as nossas vidas de uma certa forma, a ponto de, em alguns casos, pessoas não quererem nem mais saber de Cristo, né? Porém, o nosso Deus, Ele cuida de nós. Nós não podemos nos abalar por isso. Nós temos que ter a certeza de que estamos sendo cuidados por Deus, né? O nosso Deus zela por esse cuidado, né? E então, descansarmos no Senhor. Aí entramos no Salmo 40, né? Descansa no Senhor, espera nele, confia nele, né? Então, nós temos que estar sempre cuidando, entendendo que os cuidados de Deus para a nossa vida são muito grandes, né? É interessante que Júnior mencionou aqui até o subtópico do primeiro tópico aqui, o 2, né? Diz: o rei de Jericó não estava brincando, né? Então, assim, ele não estava para fazer acordo, mesmo porque o acordo também era ruim. Israel não tinha que fazer acordo com ninguém. A ordem de Deus era exterminar. E eles até tiveram um problema futuro, porque não exterminaram, fizeram acordo. Porém, em Jericó houve a obediência, né? Foi a primeira batalha, uma grande batalha, mas é muito importante não esquecer disso. O inimigo, ele queria matar. O inimigo não vem senão para matar, roubar ou destruir. Então isso é fato. E Jericó é símbolo do pecado. Era a cidade promíscua, é uma cidade que Deus fala na palavra que maldito seria aquele que reedificasse Jericó. Porque o Senhor não queria nada. Sequer eles deviam pegar alguma coisa de Jericó. Tanto é verdade que eles perderam a batalha de Ai, que é a próxima batalha, porque levaram um sujeito, não sei se era jovem, mas foi lá e trouxe um... levou e escondeu, enterrou, e o Senhor não se agradou disso. Verdade. Então, já no terceiro subitem aqui, fala: a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Então, existem situações na nossa vida, na sua vida, na minha vida, já existiu e ainda existe, pode ser que venha a existir, que nós não temos condições de eliminar por si só. Nós precisamos da ajuda de Deus. É verdade. Você pensa em vícios, em manias, hábitos. em hábitos, em pecado. Você pensa em diversas situações, Júnior. Nós não conseguimos, traumas. Nós não conseguimos vencer sem a mão, sem o poder de Deus. Então, aqui está escrito, aqui a última palavra desse subitem 3, diz assim: imprescindível. Ou seja, o auxílio do céu torna-se imprescindível. Não tem como vencer sem Deus. Você sabe, João, que eu estou lendo um livro agora, e esse livro, deixa eu só ajustar aqui, que ela ajusta aí que está fora. O meu rosto, mesmo que esteja para que ele aparece. É meio grande, né? É bem grande, né? Vamos ficar um pedacinho de cada um ali em cima. O interessante é o quê? Eu estou lendo um livro e ele fala sobre o hábito. E você citou algo aí interessante. E nesse livro tem um testemunho do Bill Wilson, uma coisa assim. E o testemunho desse homem é muito forte, porque por mais que o livro não seja cristão, mas ele fala ali de problemas psíquicos, neurológicos e assim por diante. O que acontece com esse testemunho? Eu achei muito interessante. O autor do livro acaba não colocando ali o grande causador, ou seja, o grande poder de Deus que defende, que acontece, ou seja, que se torna imprescindível na vida do alcoólatra.
E ali Bill, ele funda então essa instituição há muitos anos atrás sobre os alcoólicos anônimos. Entendeu? E ali o que acontece? Começa-se um trabalho, são 90 dias de recuperação, entendeu? E se é pregado a palavra de forma bem simples. Bem simples. E eles, a cada polo dessa situação, desse Alcoólicos Anônimos nos Estados Unidos, eles vão além, escutando a pessoa tal, e vão pregando a palavra. E o que acontece? Em 90 dias, somando duas situações, o psicológico e o poder da palavra de Deus, entendeu? Essas pessoas vão se transformando. E é uma luta muito grande, a luta contra o alcoolismo. Ela é muito forte, não é apenas psicológica, ela vai além de tudo isso. E é interessante, Júnior, que aqui a forma que Israel venceu Jericó foi desse jeito que você acabou de falar. Justamente. Foi ali, ó, o Senhor, a gente às vezes a gente tem um certo desespero, a gente é afoito, e o Senhor mostrou uma forma que é difícil da gente obedecer Ele dessa forma. Você acabou de citar aí, esperei, vírgula, com paciência no Senhor, que a paciência é o caos. É o caos. Então, Ele fala para ficar rodeando a cidade, meu amigo. Opa, quem já você lá armado, com sangue nos olhos, 40 anos esperando. Esperando e rodeando a cidade. Passa um rapaz. dia, passa outro dia. E é esse tratamento do alcoólico aí, da droga, tratamento de vício. Ele tem que ter paciência e esperar em Cristo. Porque Cristo ali, ele torna bem claro que não é só um poder psicológico ou a questão do hábito, mas tem algo a mais. E esse algo a mais é Deus. E se Deus não tiver naquela causa, o alcoólatra não consegue vencer. E aí que vem a estratégia. O item 2 aqui da lição fala assim: a estratégia de Deus para a batalha de Jericó. Tudo nós necessitamos de uma estratégia. Tudo que nós vamos enfrentar. Fantástico. Não pode chegar assim, até uma coisa simples, corriqueira, porque vou voltar para a Aia aqui, depois vocês leem aí Aia, segunda batalha. É o próximo, né? Eles desprezaram o inimigo, achando que era fraco, que era pequeno, e foram e perderam. Então, assim, não fizeram a estratégia que fizeram em Jericó, porque quem deu a estratégia em Jericó foi Deus. E aí, a estratégia é o corte dos suprimentos do inimigo. Justamente. Cortar, ó. A fonte de Às vezes alimentação. tem que cortar uma amizade, meu amigo. Opa! Às vezes precisa cortar. Eu já vi viciado falando o seguinte: a gente volta pro vício quando a gente está bem. Ele fala, o cara já tinha se libertado do vício há anos. Ele falou: se eu sentir o cheiro, eu tenho vontade. Exatamente. Então é cortar aquilo que te faz mal. Tem uma página aí no seu celular, aí, um aplicativo aí, corta esse trem aí. Corta o alimento, as fontes de alimento, por menor que seja. Porque a palavra de Deus fala, né, João? Fugir da aparência do mal. Meu amigo. Se eu deixo a aparência do mal num ícone bem na área de trabalho central do meu celular, como é que eu vou fugir da aparência do mal? Entendeu? Ou eu deixo salvo no meu histórico a aparência do mal, eu entro na internet e vou ver o primeiro lá. Não dá, se não cortar. Entendeu? Aí eu vou pro banheiro com o celular. É as fontes, entendeu? meu amigo. Meu amigo, quando Deus ele te dá estratégia, você tem que aprender a aplicar também. É as fontes. Entendeu? Tem que saber como é que aplica. Eu tenho que evitar, fugir da aparência do mal. Eu vou pro banheiro, deixo meu celular lá. Não vou mexer com... Entendeu? Eu tô sozinho, minha cabeça está... Nós precisamos reconhecer que somos fracos, João. Opa, com certeza. Ó, reconheça que você é fraco. Entendeu? Jericó era potencialíssima. Reconheça que Jericó é muito mais forte que você. Mas o Senhor, ele é muito mais forte que Jericó, qualquer coisa. Justamente. Só que para nós, só que para o Senhor ir conosco, nós temos que voltar na lição 6, que nós vamos comentar aqui depois, em outro vídeo. Voltar na lição 6, que mostra a intimidade que Josué teve ali com Deus. Você tem que ter intimidade, você tem que se abster de coisas para que o Senhor vá contigo. Justamente. Entendeu? Justamente. E quando nós entramos aqui nessa questão, nós vemos então, já no subtópico 2 ali, né? Homens armados à frente do sacerdote, né?
Com o exército à frente dos sacerdotes, é possível que trouxesse algum tipo de temor ao povo de Jericó, né? Recorrer ao exército de Deus em nossas batalhas é sempre uma obrigação nossa para uma batalha vitoriosa, né? Então, ou seja, é possível não. Eu tenho certeza que com o exército à frente, nós vencemos a batalha, né? Eu tenho certeza que quando o exército de Cristo vai à frente, irmão Júnior, mas como é que eu peço para que o exército vá à frente, né? Primeiro, eu reconheço que eu estou precisando de ajuda, né? Segundo, eu vou me prostrar diante de Cristo. Os exércitos de Cristo é no mundo espiritual. Nós não podemos vê-los. Mas Deus está trabalhando. Deus coloca o seu exército à nossa frente para nos livrar, para nos colocar em situações de tranquilidade. Entendeu? A nossa vida, ela precisa de estar ligada com Deus. Josué não ia conseguir nada se não tivesse em contato com Deus. É a mesma coisa para você tomar uma decisão, né? Justo. A gente precisa tomar uma decisão. O que a gente precisa colocar na frente? As armas. Não. Antes de eu te dar a resposta, eu vou madrugar. Antes de eu fazer isso, eu vou jejuar sem pressa, meu amigo. Sem pressa. E o Senhor, eu não sei o que Deus vai fazer. Eu só sei que Ele vai. Agora você imagina a postura de Josué fazendo o povo dar voltas. Você imagina ele, meu amigo, que fé como que tinha que ter. Rapaz. O povo já começando a desconfiar, já devia estar aquele murmurinho, né? Ixi, que negócio doido é esse, meu amigo? Esse negócio não dá certo. Esse líder nosso aqui pirou. Não é mesmo? E o bom, sabe o que é? Você falou do líder pirou, e eu lembrei de uma situação. Que tem hora que a gente, os liderados não pensam que a gente vai conseguir fazer, né, enquanto líder. Tem muitos liderados que às vezes pensam, poxa, está indo para o lado errado, muita oração. Está demorando demais. Está demorando demais, tem que tomar uma atitude, né? Mas não é, filho, aqui, ó. Sabe por que a obra é de Deus, não é nossa. Quem faz é Ele. Amigo. Não somos nós. Deus deu estratégia para Josué. Deus deu estratégia. Deus não falou para Josué, faça que eu vou te abençoar no que você fizer. Entendeu? Não. Josué ficou esperando em Deus, aí Deus veio lá, pronto, Josué, faça assim, ó. Você vai andar 6 dias, no 7º você vai andar 7 vezes, entendeu? E depois dar o grito e tocar as trombetas, entendeu? Faça dessa forma. Gente, esse povo... E andar quieto, hein? Quieto, sem fazer barulho, muito bem lembrado, quietinho, pianinho. E aí você vê a obediência do povo, né? E Deus provando também a obediência do povo. Deus prova a obediência daqueles que estão sendo liderados, né? Se ele confia ou não em Deus, ele vai deixar com que o líder permaneça na presença de Deus, fazendo aquilo que o Espírito Santo vai deixar. Agora, que interessante, você falando de liderança e liderado, esse tópico aqui, o subitem, né, do tópico 2, o 3, fala espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. Todos. Então, todo o corpo se envolveu naquele negócio. Entendeu? Justamente. Todo mundo compreendeu. Teve paciência, esperou, né? Porque, gente, ó, esse povo estava 40 anos rodando no deserto, certo? 40 anos. O que custava para eles mais 7 dias? Né? E a ansiedade de atravessar. Estavam ansiosos. Mas uma vez que Deus mostrou ali para eles, porque já era uma nova geração. Aquela geração não tinha visto o mar ser aberto lá atrás. Mas viu ali. Né? Na travessia do Rio Jordão. Eles viram ali. Então, peraí, eu conheço esse Deus. Né? Eu vou esperar, porque se Deus está mandando através de Josué, eu vou esperar. Eu tenho certeza que vai acontecer. E no subtópico 3, tem uns pontos interessantes aqui, que fala, o povo estava aflito e 6 dias de repente, seria muito para quem já estava há 40 anos no deserto. Mas a fidelidade ao líder era o que Deus queria para poder abençoar mais e mais o povo de Israel. Paciência que boa parte dos que morreram no deserto não tinham, né?
O povo que morreu no deserto, aquela geração que morreu no deserto, era um povo agoniado, aflito, queria resolver, queria que o Moisés fizesse tudo do dia para a noite, né? Termos paciência de esperar a vitória da batalha em Deus, ou vamos continuar tentando falhadamente batalhar com as nossas mãos, né? Nós vamos tentar com as nossas mãos vencer a batalha, nós vamos falhar, com certeza. Entendeu? E eu vejo que essa paciência ela vem de uma forma muito interessante. Porque o povo podia muito bem falar assim, não, Josué, nós não podemos esperar mais. Né? Já acabou. Mas, espera aí, o povo ainda estava tendo alimento, maná do céu. O povo ainda estava sendo cuidado por Deus. Não tinha justificativa para eles questionar Josué. Não tinha. Então, o que aconteceu? Josué foi falando e Deus foi usando Josué para falar ao povo e o povo foi tendo paciência. Eu vejo que esse povo, nessa altura, eles já estavam ali, de uma certa forma, olhando para Deus de outra forma. Porque eles, em poucos dias, viram muitos movimentos de Deus, né? E isso alimentou uma esperança muito grande da Terra Prometida. E esse povo, quando chegou ali e já estava ali tomando posse praticamente, pode ser que havia alguns ali aflitos que estavam agoniados para resolver as coisas, né? Mas muitos deles estavam atentos à voz do líder, entendeu? Estavam atentos. O líder, é claro, olha que interessante, não era qualquer líder. O líder ali estava sendo orientado por Deus. Esse é o detalhe. Entendeu? Porque eles viram a espiritualidade do líder. Opa! E isso gera respeito. Gera, com Não certeza. adianta. Se você é um líder que ora, que é cheio do Espírito Santo, que Deus se revela através da sua vida, Deus honra. Os frutos são bons e há honra. Então é isso que o povo também era, né? Justamente. Agora, eu sempre ouvi o seguinte, a igreja, ou estão falando de um grupo aqui, estão falando de jovens, né? A igreja, como os jovens ali, eles são atentos, né? Todos são atentos. Então, não adianta a gente querer uma coisa, uma honra, se a gente não dá. E a honra, ela vem do Senhor, né? Você vê, o povo foi muito abençoado por honrar o seu líder, né? E isso é muito interessante. E o líder por honrar a Deus. Por honrar a Deus. Por deixar Deus. É uma chave. O líder honra a Deus, né? O povo honra o líder, entendeu? E eu vejo isso muito acontecer na minha vida. É um testemunho que eu vejo acontecer na minha vida. Nós estamos ali liderando e eu vejo coisas acontecer, irmãos, na minha vida que eu sinceramente pensei que não aconteceria. Não aconteceria. Mas Deus, por honrar ali, às vezes, coisas que, às vezes até a gente mesmo pensa, né? Meu Deus, será que é isso mesmo, Deus? E o Espírito Santo fala, vai e faz. E ali Deus honra. Né? Então, nós vemos a grandeza de Deus. Deus honra, entendeu? Aquele líder que está na presença de Deus, né? Eu penso que tem muitos líderes que estão assistindo e vão assistir. Aquele que está na presença de Deus, ele vê o agir de Deus na vida dos seus liderados. Entendeu? Aqueles que estão buscando a Deus verdadeiramente. Agora, aqueles que não estão fazendo de qualquer forma também, ali não vê resultado nenhum. Né? E vamos para o tópico 3, certo? Deus se mostra forte para os que confiam nele. Né? Um momento de fé. O subtópico 1, momento de fé. Fala assim, a obediência ao líder em esperar para gritar e opções dadas a Jericó. A obediência ao líder em esperar para gritar. É aquilo que nós comentamos. Nós até comentamos isso, né? Então, e um outro ponto interessante foi as opções dadas a Jericó. Né? Foram 7 dias para que Jericó ali também tomasse uma posição. Né? E quando... eu achei interessante que esses 7 dias foram rodando ali, fechando todo o cerco, não entrava alimento, não saía nada. Né? Se morreu alguém ali dentro, não pôde ser enterrado. Né?
Estava tudo fechado, nada saía, né? Então, nesses dias, Jericó pôde pensar muito bem no que eles estavam fazendo, né? Eles tiveram, de certa forma, opções para se render, né? Porém, a ordem de Deus não era para que eles ficassem vivos, né? Não era para que eles ficassem vivos, não era para ficar preso, não era para ficar nada. Era para acabar com esse povo, um povo que estava ali dado a deuses cananeus, né? Estava ali dado a esses deuses. Então não levavam nada de Deus em consideração, do nosso Deus, do nosso Pai. Amém? E no subtópico 2, né? Caem os muros. É interessante, Júnior, que voltando ao assunto profético, é sempre bom a gente estudar histórico, né? Até se aprofundar, ter bíblias, diversos tipos. Aqui nós temos a teologia, mas é importante a gente sempre trazer profético. Não é à toa que nós estudamos, né? É para aplicar na nossa vida. Então, aqui nesse tópico, o Júnior acabou de ler, caem os muros, cientificamente provado que eles tinham arma suficiente para destruir Israel, né, na Idade do Bronze. Os muros eram fortíssimos, não havia forma humana de destruir aquele muro naquela época. Então, a gente vê, eu conversei com uma irmã essa semana, esse é assunto particular dela, mas é interessante aqui. Deus tem cobrado muito ela acerca da evangelização dentro da tua casa, sabe? E de imediato ela colocou assim, é praticamente impossível. E é mesmo. Claro. Se olhar com os nossos olhos, é mesmo. Mas é aí que Deus opera milagre. É nesse impossível. Então Israel ele se encorajou e obedeceu. Se você tem uma missão dessa na sua vida, na sua casa, seja onde for, de fazer algo no Senhor, não tema. Não olhe para o muro. Não olhe para as armas inimigas. Não olhe. Apenas obedeça, que Deus vai te dar estratégia. Cumpra, coloca as armas na frente, vai chegar a hora de gritar, meu amigo. A hora de gritar chegou. Imagina a vontade de gritar que não dá. A hora de gritar chegou, mas de gritar de vitória. É um negócio maravilhoso, né? Agradecendo pela vitória que já grito já de vitória, meu amigo. Porque quando acontece de cair os muros, a única coisa que acontece... Porque você imagina, João, são praticamente 2 milhões de pessoas ali rodando Jericó. Entendeu? Todo mundo vendo aquela multidão rodando Jericó. E a hora que aqueles muros de 9 metros de altura e 6 de largura caem, ninguém acredita que possa derrotar esse povo. O povo lá dentro já está praticamente rendido, né? É claro que é interessante que não se fala como aconteceu a queda desse muro, né? Não se fala como aconteceu essa queda, mas o importante não é como a queda aconteceu. O importante é que ela aconteceu. Amém. Né? Ela aconteceu, porque nós somos fiéis até o fim, entendeu? E Deus honrou aquele povo. Amém. Entendeu? Deus honrou aquele povo. Deus deu para aquele povo a graça de usufruir da tão prometida terra. Entendeu? E ali eles se apossaram da terra e foram ali começar a construir suas vidas. Né? Começaram do zero novamente, né? E começaram a construir. E você olha para aquele povo e vê um povo que estava conectado com Deus. Sabe? Conectado com Deus. Uma coisa muito triste que me deixa assim na história de Israel é que você vai olhar várias vezes, esse povo de Israel acaba caindo às tentações dos deuses, né? E abandonando a Deus. De tempo em tempo. De tempo em tempo. Parece que quando troca a geração, acaba que o povo deixa entrar aquelas coisas. Quando o negócio fica ruim, clama, Deus tem misericórdia, vai, tira, daqui a pouco... E o que é interessante, João, que quando troca a geração que acaba acontecendo isso, vem justamente aquela geração do tanto faz.
O que tem? O que tem? Não, Deus não vai olhar para isso, entendeu? Isso é coisa do passado. Ah, isso é coisa passada, rapaz. É quadrado. Ah, povo quadrado. Meu pai lá, rapaz, falando que Deus ficou olhando para eu assistir um videozinho na internet lá. Capaz, uma vez que eu tô salvo para sempre. Ou fica na história de antepassado, né? Meu pai foi um grande pastor. Eu vou ser salvo por causa do meu pai. Gente, não é nada assim. a ver. A gente vê pela história de Israel que não é assim. Não é. Quantas vezes Deus não se voltou para Israel, né? Por conta dos pecados, por conta das situações. Se não fosse a graça e misericórdia de Jesus Cristo na cruz do Calvário, esse povo estava fulminado. Nem o povo prometido estaria salvo, se duvidar. Né? De tanto pecado, tanto erro que acontecia naquelas vidas. Né? Então nós temos que tomar cuidado, sim. Cuide da sua vida. Venha cuidar dos seus passos. Dê passos na direção do Espírito Santo, na direção de Deus. Vigia o que você olha. Vigia o que você está fazendo. Porque Deus não se agrada. Deus não se agrada. A palavra de Deus fala que um abismo chama o outro. Daqui a pouco você está fora dos caminhos do Senhor, sem direito à sua salvação. Entendeu? Não se diz que fazendo qualquer coisa, um pecadinho aqui, um pecadinho ali, você perde a salvação. Mas o problema é que o pecadinho chama o pecadão. Daqui a pouco você está lá usando droga, fumando droga, matando, assaltando, roubando, prostituindo e blasfemando contra o Espírito Santo. E aí perde a salvação. Esse é o pior. Justamente. E pior ainda por conhecer a palavra, né? Por conhecer a palavra. Conhecer a verdade. Justamente. Mas é isso aí. Glória e tem a salvação em Jericó? Tem salvação em Jericó. Muito Deus bem operou lembrado. salvação em Jericó. Muito bem lembrado. Então, naquele impossível ali, naquela promiscuidade, ainda houvera salvação. Deus é maravilhoso. E genealogia de Jesus. Heroína da fé, citada em Hebreus. A grandeza de tudo isso, né, rapaz? Desse gesto que ela tomou, da atitude, postura, desejo, temor do Senhor. E olha que ela tinha tudo para abandonar a fé, né? Porque os espias foram embora e aquele intervalo de tempo ela poderia até alertar o rei em Jericó, né? Mas ela falou, não, o Deus desses homens é poderoso. Entendeu? É poderoso, às vezes mais fé que o próprio povo lá de Israel. Na lição antes ali a gente estudou, né, que ela teve mais fé que os próprios espias. Verdade, os espias estavam atemorizados. E ela dizendo que o Jericó estava atemorizado com o Deus de Israel, não era com Israel, era com Deus de Israel. Então, com o receio do Deus de vocês. É verdade. Amém? Glória a Deus. O subsídio aqui é bem interessante, hein, Júnior? Pode comentar, irmão. Alimente e treine seu espírito todos os dias. Exercite-se espiritualmente. Eu lembrei agora que você puxou, eu lembrei de um ponto muito bacana, que inclusive o pastor Felizardo ministrou num culto de ensino aqui em Dourados, falando sobre espírito, alma e corpo. Né? Sim. E o que a alma alimentar é justamente o que fala aqui nesse subsídio. O que a alma alimenta é o que prevalece. Porque o prazer, ele vem da alma. O desejo, a dor, a alegria, vem tudo da alma. Então o que você alimenta, o corpo só vai obedecer, vai buscar o seu desejo, o seu prazer, as suas coisas. E o Senhor tem que ser um prazer. Né? E aqui está falando de um tempo diário para o Senhor. Então eu vejo assim, Júnior, essa pandemia, no fundo, ela está sendo uma prova de Deus acerca de cristão, né? Se não tem culto, acabou minha vida de cristão. Não é mesmo? Esquece que tem a palavra. Né? Jesus, ele deu o dízimo da vida dele, ministeriando 3 anos de 33, 10%. Então, o dia tem 24 horas, nós temos 2 horas e 40 aí para meditar na palavra. Eu acho um meio de graça a palavra fantástico. Meditar na palavra. Eu falo sempre assim, não leia, estude. Se você lê, fica um negócio às vezes cansativo até. Fica. Mas estude. Pega o celular, olha aqui o celular. Eu leio com o celular na mão.
Eu entro pesquisando. naquele Google Earth, eu gosto de ver o lugar, eu entro lá, nossa, era aqui, cara. Entendeu? E você aprende muita coisa. Muita coisa, Muita fantástico. coisa. Esses dias eu tava aprendendo. Nem que demore para ler. Justo. Às vezes eu leio 2 capítulos em 2 horas. Porque... Mas você vai ficar com aquilo gravado. Né? Aquilo gravado. E até falando pesquisar, eu estava pesquisando sobre um pastor, se não me engano, presbiteriano, pastor Flávio, e ele é arqueólogo, né? Eu acho que é Flávio o nome dele, Rafael, alguma coisa assim. Da onde? É aquele arqueólogo, eu acho que eu até mandei para ti. Rodrigo Silva? Rodrigo da Silva, Adventista. da Adventista. E ele é arqueólogo e muito interessante as buscas dele lá, né? Não, Rapaz, é muito bacana ele falando ali sobre a época da saída do povo. Do ele viveu com os Egito. beduínos um tempo. Justo, muito interessante. E ali você começa a aplicar aquilo que você leu. O pastor Adalto Lourenço, tem muito vídeo no YouTube, foi até uma indicação do pastor Silvino Júnior quando esteve Sim, aqui, que eu gostava muito dessa questão física, né, na palavra. Ele fala que faz 20 anos que ele estuda Gênesis 1 e 2. Ele tem até um livro, Gênesis 1 e 2. Olha só. 20 anos o cara estuda Gênesis. 2 capítulos. 2 capítulos. Se a gente for olhar, é muita coisa que nós temos na Bíblia que a gente... Então, estude a palavra do Senhor Jesus. Ela é importantíssima. Amém. Importantíssima. E ela tem que ser o nosso desejo. Nós temos que estar conectados. E, gente, uma vez que você alimenta o desejo espiritual, os desejos da carne vão se afastando. É verdade. Entendeu? É automático. Não fica os 3 ligados. Então, se eu encostei o espírito aqui alimentando ele na alma, a carne vai se afastando. O problema é que é vice-versa também, né? É vice-versa. Se alimentar a carne, o espiritual, meu amigo, Já é. vai esfriando, congelando, até que você E aí pronto. tá morto. É o caminho para a saída do cristão do evangelho, né? Para abandonar a fé. Né? Amém. Amém? Cumprimos mais ou menos nosso horário. Deus né? abençoe. E nas próximas vamos tentar manter isso aí, no máximo 30 minutos. O último aqui, os últimos 10 minutos foi mais um comentário. Né? Então nós agradecemos a Deus pela sua vida e quero convidar o irmão João Masi para fazer a oração final. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Sim, Deus. colocamos diante de Ti a vida dos jovens, a Sim, vida de Jesus. todos aqueles que estão nos ouvindo, vão nos assistir, nossas vidas também, para que possamos, ó Deus, com paciência, conquistar os grandes desafios da nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, nos aproximar mais e mais de Ti, Senhor. Assim, distanciando daquilo que é carnal, daquilo que é mundano, daquilo que é Jericó, Senhor, na nossa vida. Senhor, o sangue de Jesus tem poder para nos livrar, nos guardar. Por isso, Senhor, nós oramos, entregamos esse período aqui gracioso na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe vocês, viu?